Bom dia, ou melhor, boa noite, abençoados, abençoados e abençoadas de Jesus. Desculpe a falha, estamos juntos mais uma vez para falarmos do amor de Deus, anunciarmos maravilhas do Senhor para cada um de nós nesse momento e queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede e vamos hoje meditar na parábola de Jesus. Uma ovelha, uma dracma, um filho. Essa parábola registrada no livro do Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 15, verso do 1 até o verso de número 32. Nós vamos meditar nessa parábola, você vai começar a aprender os segredos das parábolas de Jesus. Vem junto comigo, nosso texto áureo. Abra aí comigo, por favor, nosso texto áureo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos então Bom, primeiramente, a propor essas parábolas, o mestre fez uma apologética. Que vem a ser isso? Uma defesa argumentativa e sistemática favorável ao Evangelho. Ou seja, ele defendeu o Evangelho e ele foi contrário aos pressupostos religiosos dos mestres da lei presentes naquela ocasião. Jesus ele vai exatamente na contramão de todos aqueles que estavam naquele momento procurando julgá-lo, procurando julgar a sua missão, julgar até mesmo a sua meta, o seu grande e maior desafio, levar o amor do Pai a toda e qualquer criatura. O principal objetivo de Jesus, nós vimos lá em Lucas 19, versículo 10, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, pensando nisso, qual foi o motivo do mestre contar essas parábolas? Veja comigo, abra comigo junto lá, Lucas 15, versículo 1 e 2. O primeiro versículo vai dizer para nós o seguinte: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A primeira narrativa que vai nos relatar é que os publicanos e pecadores, eles vão chegar até Cristo para ouvir a mensagem, para receber de Cristo a mensagem. E no verso 2 vai dizer que os fariseus e os escribas, eles começaram a murmurar dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Então, recebendo publicanos e pecadores, há ali uma murmuração dos fariseus e dos escribas, questionando por que Jesus ele recebe e come com pecadores. E no verso 3 em diante, Jesus então vai propor-lhes parábolas. E a primeira parábola que ele vai propor é exatamente da ovelha perdida. Então, Jesus começa a contar a parábola por causa da indagação de fariseus e escribas dele estar próximo e se alimentando com pecadores. Vamos à parábola então da ovelha perdida, Lucas 15, a partir do verso 4. Primeira coisa que nós temos que ver, primeira particularidade dentro dessa parábola, é que ela representa a realidade de uma atividade comum na Palestina, que é o quê? O pastoreio. Era comum para o judeu pastorear ovelhas. Então, Jesus começa a contar uma parábola com coisas bem familiares para quem estão ouvindo. Segundo, a partir desta parábola, vai observar-se uma incansável luta do dono em trazer de volta para aprisco a ovelha que se perdeu. Vamos ler a parábola. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a pôs sobre os seus ombros,
cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus faz uma pergunta: quem dentre vós, né, não deixaria as 99 no aprisco e ir em busca daquela que se perdeu? E se achar, não vai fazer uma festa, não vai se alegrar? E aí ele termina essa parábola dizendo no verso 7 o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lembra-se da indagação dos fariseus e escribas? Porque Jesus está recebendo publicanos e pecadores, e porque Jesus está tendo comunhão com essas pessoas. Eles não entendiam o propósito de Cristo, que era de salvar e transformar a vida daqueles que estavam perdidos. Mas Jesus diz que há uma maior alegria no céu por um pecador do que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam mais de salvação. Continuando no texto, ele vai propor-lhes então uma outra parábola. É chamada a parábola da dracma perdida. Vamos ler no texto. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, busca com diligência até achá-la. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, tem o mesmo perfil. O que assinala essa semelhança é a conclusão de ambas. A conclusão de ambas é a alegria por um perdido que foi achado, ou seja, por um pecador que se arrepende. Ela vai terminar no verso 10 dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Dessa parábola, a primeira figura central dessa parábola se chama a mulher, cujo nome não é mencionado aqui, e a gente pensa e vai entender que a sociedade judaica era essencialmente patriarcal. Né? A figura do homem sempre foi vista como cabeça, como superioridade. Então, diante disso, Jesus começa a contar uma parábola cujo personagem principal era uma mulher. Jesus ele vai inovar, ele vai chocar os seus ouvintes quando ele começa a contar uma parábola onde seu principal personagem é uma mulher e não um homem. Pense nisso. Agora sobre a moeda, a dracma em si. A dracma era uma moeda grega de prata que tinha a imagem da deusa Minerva na frente e a figura de uma coruja atrás. Seu valor era considerado justo por um dia de trabalho e equivalia a 1 denário romano. Então veja bem, aquela mulher tinha 10. Pois bem, mas se você prestar atenção, o valor de uma dracma era considerado um pagamento justo de um dia de trabalho. Se você tivesse perdido o equivalente a um dia seu de trabalho dentro da sua casa, você deixaria para lá? Então veja que aquela mulher ela começa a varrer, ela acende a candeia, ela começa a procurar diligentemente, ela vai em busca, porque ela sabe que é algo precioso, é algo valioso, é uma moeda que custa um dia de trabalho. Então ela vai em busca, ela procura com toda a diligência. E quando ela porque ela havia achado a dracma perdida. E o texto termina com o verso 10 dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, Jesus está ensinando através desta parábola, refutando, combatendo, né, a ideia dos fariseus e escribas quando questionavam por ele estar perto de publicanos e pescadores. Volta ao textual. Ele veio buscar e salvar a tudo aquilo que se havia
perdido. Entramos agora na sequência da parábola do filho pródigo, que começamos a partir do verso de número 11. Essa parábola ela é registrada apenas por Lucas e é a mais longa deste evangelho. Ela começa no seu verso de número 11 e vai até o verso de número 32. Quais os principais personagens desta parábola? O pai, o filho mais moço e o filho mais velho. São os principais personagens desta parábola. O mais novo, em busca de independência, ele vai pedir ao pai a porção da herança que lhe cabia. Vamos à parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Vai acatar aquele pedido, vai proporcionar para ele o desejo dele, só que depois que ele recebe aquela parte dele da herança, ele vai fugir. Ele vai para uma terra longe, bem distante, ele quer ficar bem longe do pai para fazer aquilo que ele quiser no seu dia. Porém, se nós vamos ver no texto, nós vamos entender que ele vai desperdiçar tudo que ele recebera do pai. Ele desperdiçou toda a sua riqueza. O que ele anteriormente parecia liberdade, agora vai transformar-se em miséria e escravidão. Verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. O que anteriormente parecia liberdade transformou-se agora em grande miséria e escravidão. O que anteriormente pareceu para ele que longe do pai seria melhor para a sua vida, agora ele vai descobrir que longe do pai ele está em miséria, ele está na perfeita escravidão. É assim que acontece muitas das vezes comigo e contigo. Achamos que por si só nós vamos dar conta, mas longe do pai nós desperdiçamos tudo e recebemos dele. Ele chegou ao fundo do poço. Porque ele vai chegar no verso de número 15, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. O filho pródigo vai chegar ao fundo do poço quando ele vai trabalhar com porcos. O porco para um judeu era considerado um animal imundo. E era uma vergonha para um judeu apacentar porcos ou trabalhar com porcos. Então ele vai chegar no fundo do poço. No fundo do poço, no verso 16, ele vai desejar encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas sendo que ninguém lhe dava nada. Verso 17, o texto vai dizer o seguinte: caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Cai em si, diante daquela situação, reconhecendo que ele, junto do pai, ele tinha o melhor para a sua vida. Verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Arrependido, então, ele vai desejar estar com o pai. Ele vai desejar que o pai o aceite apenas como um de seus empregados. Olha que coisa. De filho, ele agora deseja retornar para a casa do pai para ser recebido como um de seus empregados. Mas o texto vai nos surpreender, porque verso 20, e levantou-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Verso de número 21.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Decidiu retornar, e quando chega diante do pai, nós vamos observar o amor do pai, que vai lhe receber dessa forma maravilhosa, sem lhe lançar em rosto tudo que ele tinha feito de errado, mas colocando vestes novas, colocando um anel novo e fazendo um grande banquete, uma grande festa. Sempre pronto a nos receber, sempre prontos a estender a mão para nós. Imagina os fariseus, os escribas e todos que ali estavam ouvindo Jesus contar essa parábola. O pai dessa história, você sabe quem é. É o nosso Deus. Um Deus que nos ama. Um Deus que está sempre pronto a receber a cada um de nós. Desde que nós nos arrependamos daquilo que nós temos feito de errado perante o Senhor. Mas agora vai entrar no cenário o terceiro personagem. O filho mais velho. Nada é dito a seu respeito até o momento que ele retorna do campo e entra em cena lá no versículo de número 25. Depois que o pai já está com o filho lá naquele banquete, naquela festa, o texto no verso 25 vai dizer o seguinte: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou-se perto de casa, ouviu a música e a dança. Já ficou assustado, e aí ele vai chamar um de seus servos perguntando: o que é isso que está acontecendo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele retorna do campo e se depara com aquela cena. Mas, ao invés de se alegrar com o pai ou com a volta do seu irmão, a reação do filho mais velho é uma reação terrível. A reação dele é a reação de indignação. Ele vai se indignar, o texto vai dizer, verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Ele ficou indignado do pai ter recebido o filho, depois do filho ter gastado tudo, de ter feito todas aquelas coisas. Ele se indignou ferozmente, não compreendendo a atitude do pai. O filho mais velho aqui, ele está representando os fariseus que alegavam ser sempre fiéis, murmuravam e indignavam-se por ver os pecadores acolhidos por Cristo. Olha o que o filho mais velho vai dizer. Verso 29. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, ou seja, sendo fiel, estando ao teu lado, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ele não conseguia. E quantos não conseguem compreender até hoje o amor do Pai? Jesus fecha essa série de parábolas contadas para aquele público naquele momento. Lembre-se, o motivo da parábola a ser contada foi a murmuração de fariseus e escribas por Jesus estar ao lado de publicanos e pecadores e de ter comunhão com eles. Jesus demonstra aqui que um pecador arrependido tem muita importância. Uma alma de alguém que se arrepende tem grande importância no céu. E a conclusão desta parábola é que o amor de Deus é enorme. Deus quer salvar a todos. Seu amor é incomparável. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Ei, Jesus te ama, quer transformar a tua vida, quer te salvar. Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Abra o teu coração, receba Jesus em sua vida e aprenda com este amor de Deus registrado nesta parábola. Que Deus os abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.